O mercado de surf no Brasil. Eu me chamo Lucas, esse aqui ao meu lado é o Hugo, e hoje a gente vai conversar com duas personalidades do surf que têm transformado o mercado de prancha no Brasil. Então se liga que você está no podcast mais surf do Brasil. Mais um episódio aqui no podcast. Você tá bem, Hugão? Tudo certo, graças a Deus, né? O tempo esfriou um pouco, mas é até legal para quebrar aquele calor que tava vindo. A gente faz esquentar o negócio, né? Isso aí, hoje tem bate-papo. E hoje promete ser uma conversa bem massa aí, com dois grandes nomes. Exatamente. Do surf, do mercado de surf. Acho que a gente tem muito a aprender com eles aí também. Com certeza, não só falando de surf, mas de empreendedorismo aí, dois caras que passaram por muita coisa. O Hugão que teve com a gente aí no último podcast, com o Christian, né? Exato. E agora tá aí hoje mais uma vez. Se você não assistiu ainda, tá aí um episódio com ele, com o Flávio e o Rony Mauro, que são sócios da marca Praia. Inclusive, a gente tá vestindo aqui uma blusa deles, muito massa, eu aprovo. E tem o site, né? Tem o site também, www.lojapraia, dá uma entrada lá. É só estampa massa. Top. E aí... Com quem que a gente vai falar hoje aí? Cara, Qual hoje... é essa dupla aí? Então, hoje essa dupla aqui que tá do meu lado, Beto, Gabriel, são amigos também. E são duas pessoas que começaram nesse ramo de comércio desde muito novo, passaram por várias dificuldades, pensaram em desistir. E hoje se firmaram como uma das empresas assim, de maior sucesso dentro do ramo, né? Dentro da expertise ali em vender pranchas de surf. Legal. Então é uma galera que vai estar trazendo aí todo esse conhecimento, toda essa história e essa bagagem para todo mundo que está assistindo a gente. E você falou quanto tempo que eles estão no mercado? Já 21 anos já no mercado, né? Trabalhando, já enfrentaram tudo, aí já passaram por várias crises. E como todo empreendedor no Brasil, realmente tem que se superar para ter o sucesso, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? E hoje estão entre os maiores, entre a galera, né, que mais vende prancha no Brasil. Isso aí. Não é pouca coisa, não. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Gabriel, obrigado Betão. pelo convite aí. Boa tarde a todo mundo aí. Massa. Boa tarde, galera. Tamo junto aí. Prazer participar com vocês aí da Cultura Surf Podcast. Obrigado pelo convite. Massa. Estamos aí para esse bate-papo. Legal. Cara, a gente sempre começa aqui com uma pergunta famosa, clássica aqui, que é o que a gente inicia, que é uma pergunta meio filosófica, que é o seguinte: o que o surf significa para vocês? Então, o surf, na verdade, a gente fala muito lá na loja, né? Que é principalmente com os nossos clientes e principalmente para aqueles que estão iniciando no esporte, né? Estão aprendendo, que é um esporte dos deuses, né? Como é conhecido. Verdade. É um esporte bem diferente. Eu digo assim, não desmerecendo outros esportes, mas o surf ele nunca é igual, né? Uma onda nunca é igual a outra, né? Um dia tá sol, outro dia tá chuva, outro dia tá nublado, um dia você vê um golfinho, outro dia você vê uma tartaruga, um dia você surfa no fundo de pedra, outro dia você surfa no fundo de areia. Exato. Então o surf ele tem uma essência, hoje o surf ele dita a moda, então o surf é tudo isso que envolve essa atmosfera dita aí, a moda. E a gente é muito feliz por viver do surf, né? E hoje, a gente vive do surf, o surf é que traz o sustento para as nossas famílias e nada melhor e mais prazeroso do que conciliar realmente aquilo que a gente ama, né, e com aquilo que a gente realmente, com o trabalho, que é da onde a gente tira nossos recursos. E o surf você fala que é o esporte dos deuses, né? Porque eu acho que na Polinésia, lá muito antigo, você conhece a história? Os caras talvez começaram a surfar, e aí eles falavam isso, né? Que era dos deuses, lá eu acho que eram os reis havaianos, né? Que começaram a surfar e era uma celebração ali, realmente só os reis que surfavam. E aí veio essa cultura, né? Foi passando. Começou com o esporte dos deuses lá na Polinésia, eu acho. Que não sei o que, dos deuses, alguma coisa. Aí foi no Hawaii, foi pra essa questão dos reis, só os reis podiam. Inclusive, acho que era
proibido a galera normal poder surfar. Os plebeus. Plebeus. Mas hoje todo mundo pode surfar. Hoje o Brasil dominou. Se o Brasil deixar, né, os gringos até conseguem surfar. Não, mas calma, a gente foi dominado por muito tempo, agora é a nossa hora de brilhar, né? Ainda vamos brilhar. Vamos botar mais uns 10, 15 anos aí pra gente chegar perto deles. No mínimo. E na verdade, assim, né? Só Era o começo. dos reis, depois ficou marginalizado. É e verdade. agora tá Depois voltando. dos marginais. A gente tem muito cliente, cara. Verdade. A gente tem juiz, delegado, advogado, empresários, gigantes que vão lá na loja, compram prancha, que consomem o surf. Então hoje, realmente ele mudou muito essa cultura. Hoje a gente tem os príncipes do surf aí, né? Os Gabriel Medina, Ítalo. Então, graças a Deus, mudou muito também. Isso é muito legal. Então, já vou puxar um gancho aqui de uma pergunta. O que você acha que virou a chave do surf de um esporte que já foi tido como um esporte marginalizado para ser hoje um esporte olímpico aí praticado, né, pelas mais variadas pessoas, pelas mais variadas classes sociais? O que vocês acham que mudou de uns anos para cá, assim, que o surf, a gente vê que está tendo uma valorização, né, do surf? Eu acredito que a visibilidade, a informação. Antes a gente tinha pouca informação, né, de quem surfava. O cara pegava uma onda lá no Havaí, a gente ficava sabendo quanto tempo depois aqui. Então tinha muito essa falta de informação. Acho que a internet, ela trouxe mais informação. As próprias Olimpíadas aí, a visibilidade que tem agora o surf, não só o surf, como o skate. A gente vende skate também na nossa loja, a gente sabe como tem crescido. Legal. Tudo isso tem ajudado. Eu acho que é mais a informação mesmo. Sim. Eu concordo com o Beto, porque eu lembro de antigamente, quando você queria ver um campeão mundial, você tinha que esperar a revista Fluir chegar na banca alguns meses depois para poder acompanhar tudo que acontecia no surf. Então, com esse crescimento da mídia, né, questão da internet também facilitou. Antes era um esporte muito de uma tribo reservada que ficava ali na praia, né, que a galera não tinha muito conhecimento. E à medida que isso começou a ser divulgado, né, as pessoas começaram a ver o esporte com outros olhos, né, e teve toda essa questão do esporte olímpico, né? E hoje tem os ídolos, pessoas, né, como o Gabriel Medina, toda essa galera que a gente já conhece aí. Eu acho que facilitou muito essa questão do acesso à informação, né? Perfeito. Começou a se tornar mais visível, né, o esporte. Você vê que doideira, né, pai? Como que a mídia, ela influencia demais, né, na sociedade, né? Porque como era, como você falou, né, era um esporte marginalizado, talvez a mídia não queria expor isso, era mais futebol mesmo, foca no futebol, né? Sim. E aí agora que as grandes mídias estão começando a falar sobre isso, aí vem para as Olimpíadas mais ainda, né, tem mais exposição ainda, a gente começa a ver que as pessoas começam a aceitar mais, é uma parada que eu falo muito, né? Já falei em alguns episódios anteriores, eu acho que um grande papel nosso aqui, acho que um dos grandes propósitos nosso aqui também é massificar, né? Conseguir expandir cada vez mais a cultura surf, porque vai chegar um momento em que a gente vai estar as pessoas vão estar tão envolvidas, né, do surf Vai fazer e parte tal, do dia a dia ali, né? que o tiozão vai presentear o sobrinho dele, em vez de dar uma bola, ele vai dar um skate, simulador de skate, legal. uma prancha. Para uma criança, né? Vai ser um primeiro presente de uma criança, de repente. Exato. E voltando um pouco na pergunta do Hugo, eu acho que as grandes empresas também entrando como patrocinador, eu acho que isso ajudou muito. Hoje nós temos as maiores empresas aí do mundo até, Sim, né? você está falando de empresas que, no caso, não são empresas de surf, né? Outras empresas. Você pega banco, privado. Carros, né? Então, Telefonia. Tudo isso ajudou muito, porque onde rola dinheiro, onde rola mídia, acaba o preconceito, vamos dizer assim, né? Certo. Do que existia. Se eu não me engano, no ano de 2014, 2016, não sei, o Gabriel Medina saiu como a 100 personalidades do mundo, mais influentes do mundo. Velho. Então você vê a força que hoje o surf tem, né? Eu acho que o Gabriel Medina ele teve esse papel muito importante porque ele conseguiu romper também a barreira do universo do surf, né? Ele foi um cara que começou a andar com celebridades. Sim. E por conta disso, né, ele ganhou uma abrangência a nível nacional, Quebrou né? a bolha, assim, né? Foi. Muita Eu gente acho que o começou a Gabriel conhecer aqui Medina, fora. para o surf brasileiro, dificilmente vai aparecer alguém que consiga atingir o que ele atingiu. Porque ele quebrou vários recordes, ele veio com vários patrocínios que ninguém imaginava. Você vê a rede social dele. A gente brinca que a própria quilha, a gente tinha a quilha dele na marca FCS e a quilha do Mineirinho. Quando o Mineirinho foi campeão mundial, a quilha do Gabriel vendia
10 vezes mais do que aquele do Mineirinho, que era o atual campeão do ano. Sim. É mesmo? Então, assim, isso tá muito voltado ao que você está falando, a celebridade, ao marketing. Não que o Mineirinho era campeão do mundo e tem todo o mérito dele, mas o Medina hoje é uma celebridade do esporte. Cara, e como é que você quer falar sobre o que o surf significa pra você? Alguma coisa diferente ou complementar o que o Gabriel falou? Eu acho que ele falou bem, apesar do que... Porque eu nem surfista eu sou, muita gente fica... Ah, é? Muita gente fica chateado, porque o cara veio do interior e acaba ganhando dinheiro com surf, aí muita gente tem essa bronca, mas eu sou vendedor e empresário. Mas pra quem não surfa, né? Você que não mesmo não surfando... Trabalhando nesse mercado há muitos anos, o que o surf significa para você? Que é legal ter uma... Para mim, hoje, tudo, porque eu vivo do surf. Eu vivo de comercializar o surf. Então, assim, eu acho que... Eu brinco que o que faltava antes, não só aqui no estado, mas no Brasil inteiro, eram pessoas que viviam do surf, que eram surfistas, mas que não tinham, às vezes, a visibilidade, assim, olhar lá na frente o que podia alcançar. Hoje, grandes empresários, a ProIlha, por exemplo, que é o nosso maior fornecedor, os caras não são surfistas, mas eles são empreendedores. Então, assim, o surf, ele mudou. Do mesmo jeito que marcas que não são do surf entraram e hoje elas ganharam espaço e fizeram o esporte chegar onde chegou, pessoas que não são surfistas, mas que têm um olhar diferente para o comércio, como atender um cliente, como fazer de uma forma diferente, ganhar espaço. E o que acontece? Você vai começar a também trazer pessoas de fora do mundo do surf para comprarem equipamentos ou para assistirem. É o que a gente fala, né? 70% ou mais das pessoas que assistem futebol não jogam futebol. Sim. Né? Da mesma maneira, talvez daqui a pouco... A prancha especificamente, até que não, mas a roupa de surf, 80% de quem usa não é surfista. Verdade. Então, assim, é um mercado que ele... eu acho que a gente surfista, assim, o surfista em geral, ele tem esse orgulho, né? Parece que essa questão da tribo mesmo, que todo mundo que trabalha com surf, ou todo mundo que é envolvido com surf tem que ser surfista. Se não for, é uma pessoa que de repente não vai fazer um bom trabalho. Mas eu acho que esse foi um grande impedimento há muito tempo, né? Que atrapalhou o crescimento do surf. Você vê que hoje, eu não sei se atualmente ou não, mas o CEO da WSL, que é a World Surf League, né? O Mundial... É uma mulher, não, atual? Então, não sei, mas teve um CEO que não era surfista, e aí ele foi muito criticado por conta disso. Então, assim, as pessoas olham mais se a pessoa é surfista ou não do que pro resultado da pessoa. Exato. E a gente tá falando de uma empresa, então tem coisas que uma empresa tem que funcionar, eu acho, por ser uma empresa, né? Isso não, independente do cara ser surfista ou não, o cara pode ter a melhor empresa de surf sem o cara ser surfista. Sim. Que foi o que vocês atingiram hoje, como na questão de vender prancha de surf. E que isso não pare só no surf, né? Você pega na política, se você não colocar, de repente, gente de fora da política que pensa diferente, como que a gente vai ficar? E aí você começa a profissionalizar, né? Porque o cara que começa a trabalhar com surf e ele quer trabalhar com prancha, o shape, mas é porque ele quer manter o estilo de vida dele surfista, a chance desse cara entregar menos que um cara que, eu tô aqui entrando pra realmente fazer a melhor prancha de todas, né? Eu não tô aqui porque eu quero ter o estilo de vida surfista e tal, e aí eu vou trabalhar só 4 horas no dia. A tendência é que o cara que está 100% empenhado ali vai ter mais resultado. E o legal é, quando você vê pessoas de fora do surf entrando para o mercado de surf, quer dizer que o mercado está cada vez mais crescendo. Isso, né? Aí. Tem oportunidades aí. Isso aí. Tem gente entrando. E quando eu resolvi entrar para o mercado de surf, foi justamente tentando aprender a surfar. Que eu tentei comprar uma prancha, fui muito mal atendido por um shaper que, né, me colocou um prazo de entrega e triplicou esse prazo, pegou o meu dinheiro antes da hora e não me dava retorno. Então, assim, eu comentava, eu era preposto de representante na época, né? Eu comentava muito com o Gabriel, que eu falava, cara, quando eu conseguir ter uma loja de surf, eu quero vender prancha. Igual eu vou para São Paulo nas convenções e vejo lá como é comercializada uma prancha. Hoje uma prancha lá, você não chega e encomenda ela e fica esperando 90 dias. Você chega e escolhe igual escolher uma camisa. Tem lá 100 opções de tamanho, de cor, estampa diferente. A prancha aqui, nas lojas, aqui no Espírito Santo, quando eu tentei aprender a surfar, eram 3 pranchas. Uma no teto, uma na vitrine e a outra no estoque, amarela. Então, como é que você vai comprar 3 pranchas com
Vocês que são surfistas... Não tem como, né? A variação que tem dentro de escolher uma prancha. Então, essa foi a ideia que eu acho que deu certo para a cabana. Legal. Só que antigamente tinha muita dificuldade em ter um estoque grande de prancha, porque é caro, é um produto caro. Só que quando achamos bons fornecedores que tinham capital e que não eram surfistas, eram empreendedores, nós conseguimos ter esse estoque e hoje ter a cabana aí como uma das líderes do mercado. Eu acho legal até esse nicho aí, né? Porque aí o cara quando entra como... Ele não é do surf, mas ele entra com a razão. Né? E o cara, quando é surfista, ele entra com a emoção. E, às vezes, isso no mundo do empreendedorismo é fatal. Porque você não... Lógico que você tem que ter o amor pelo trabalho, mas cara, tem que ser tudo na ponta do lápis. Não pode ter um apego então, ao produto também, né? Se você quiser mudar, precisa mudar. O empreendedor, quando entra no negócio, ele já fez todos os cálculos possíveis. Ele não tá entrando assim, eu só com coração, vamos colocar assim, né? Então, às vezes, essa foi... O que uniu vocês dois foi esse... Sim. Né? O maior exemplo do que você está falando é a própria Hip Cool, uma marca internacional. A marca tem mais de 50 anos e era de 2 sócios surfistas e que, a marca já estourava. Mas em 2019, quando eu até abri a loja no shopping Praia da Costa, ela foi vendida a marca por uma grande empresa da Nova Zelândia. E nós ficamos com muito medo. Cara, uma marca do surf é vendida. Só que olha o que aconteceu de 2019 para cá na marca Hip Cool. Olha o que aconteceu agora nesse último ano. Os principais campeonatos foram patrocinados pela Hip Cool. A final em Trestos agora foi pela Hip Cool. De 5 atletas na final, 3 eram da Hip Cool. Então, assim... Gente pensando diferente, que vem de fora, com capital, com pensamento diferente, é muito bom para o esporte. É uma coisa que você falou, né? Por que o surf mudou agora, saiu de um esporte marginalizado, né? Acho que é tudo isso que envolve gestão, administração, esse olhar mais profissional pro surf como negócio também. Entendeu? Acho que hoje você vê esporte, por exemplo, o UFC. O UFC era vale tudo. Né? Era uma coisa assim que se perdeu e tal, e veio uma empresa forte. Né? E montou o UFC, a WSL aconteceu a mesma coisa. Hoje, existe uma organização muito maior. Isso só fez com que o esporte crescesse. E assim, eu comecei a loja muito novo, né, cara? Comecei a loja com 18 anos, sem saber de nada, aquele sonhozinho de ter uma loja de surf. E na época era, igual o Beto falou, né? Era uma prancha na vitrine, uma no teto ali, pegando poeira e vendendo roupa, né? E o que me chamou a atenção, que depois de alguns anos, já passando por algumas crises, né? Muita coisa aconteceu. Se a gente fosse parar para contar aqui toda a história da empresa, muita gente acha que é só chegar lá, abrir uma portinha, botar umas pranchas, mas é muita água que passa por debaixo dessa ponte. Mas uma coisa que chamou muita atenção depois de alguns anos foi justamente a possibilidade de o Beto vir a ser meu sócio. Ele era, como ele falou, preposto da Hip Cool. Então, ele era um dos poucos representantes, ou talvez o único, que realmente me dava atenção na loja, no sentido assim, porque como a gente é um faz-tudo dentro da loja pequena, você é financeiro, você é comercial, você é marketing, você é o faxineiro, você é tudo, né? Então, assim, ele chegava, ele sempre dava aquela atenção, falava, Gabriel, tô vendo seu estoque aqui, acho que tá faltando isso, vamos fazer uma programação, vamos almoçar junto. A gente acho que almoçava umas 2 vezes por semana, que ele passava lá em Barcelona, na Serra. E eu sempre tirava pedido. No restaurante da Dalva. Da Dalva. Então, a gente sentava lá sempre, e ele tava sempre me vendendo. Sim. Então, assim, foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, o profissionalismo dele, que eu acho que tinha tudo a ver para complementar, né? Eu falo que hoje a gente complementa um ao outro, né? Nossa. Naquilo que um tem de mais forte, né? Naquilo que precisa ser fortalecido. E graças a Deus a gente hoje colhe os frutos dessa sociedade, dessa parceria. Bacana, muito massa. Legal você reconhecer isso, né? Eu acho que a sociedade, ela sempre vai dar certo quando um entende o lado do outro, né? A responsabilidade do outro e consegue dividir essa... E eu sempre agradeço, assim, a oportunidade do Gabriel ter aberto uma vaga, né? Para uma pessoa que não é do surf, para acreditar com ele, começar do zero ali, que a gente... Na época nós passamos muita dificuldade. Na verdade, você me enganou, né? Que você surfava, a gente ia surfar direto, caía ali nas compridas de Manguinho. Ele ia surfar, mas fazia venda. Surfava,
tava já, pô, todo mundo amarradão. Aí depois ele começou a dar pra trás. Ele trás. já aprendeu que melhor pra vender depois de ter surfado, né? Aí depois que fincou os pés no surf, aí ele falou, não, tá tranquilo agora, já vou... Aí tá fazendo agora o UFC, o UFC não, tá fazendo o jiu-jitsu, né? Arte suave, que tem tudo a ver com o surf também. Mas como é que foi esse salto aí da questão de você sair de vestuário, né? Era uma loja de vestuário e realmente se transformar numa loja de vender prancha e equipamento de surf. Onde você viu... E a dificuldade que você passou lá atrás, né? Com a loja. Você chegou a fechar a loja lá, passou por vários problemas. Como é que foi essa jornada? Então, a gente era bastante roupa, confecção, né? Vendia bem e tal. E a gente decidiu dar um passo a mais, que foi quando a gente entrou na sociedade e começamos a loja em Laranjeiras, no Parque Residencial Laranjeiras ali. Uma loja bem legal, tava vendendo bem. A gente, rapidamente, acho que em menos de um ano, a gente já ampliou a loja, quebramos uma parede, já ampliamos a loja para trás. Mas, cara, é igual o Hugo começou falando aí, Brasil, né, cara? A gente passou por muitas crises. Passamos por pelo menos 2, 3 grandes crises aí, cara, mais de 10 assaltos. Caraca. E o pessoal chegava e levava, tudo, as roupas dobradas, os óculos, o relógio. Então, assim, foi muita batalha mesmo, né? E aí começou, assim, a prancha, ela começou até através de um funcionário, né, Beto? Acho que o Rafa, que era um funcionário nosso, ele surfava, E a gente começou a, assim, eu até falei com o Beto, vamos investir no surf, vamos botar acessório. A gente colocou aquela partezinha, né, pequenininha ali, com uns lashzinhos, umas parafinas, mas ficava ali meio de enfeite, vendia uma coisa ou outra, mas começou com as encomendas dos funcionários. Aí a gente começou a encomendar a prancha, pranchas da marca Pro Ilha, e aí começou a vender, começou a girar, ele foi indicando um amigo, o negócio começou a crescer, e a gente decidiu botar um primeiro rack naquela parede de vidro que a gente tinha, lembra? Lá na loja de Laranjeiras. Sim, tem foto. Aí tem foto, a gente começou a colocar umas 10, 15 pranchas. Por quê? Porque eu comecei a surfar com 12 anos, né? E a dificuldade que era você ter uma... era um sonho, prancha Almeric, você via em filme. Você ter uma... O Ricardo Martins, quando tinha uma Ricardo Martins, você pegava na mão, é uma RM, você ficava doido. Então você fala assim, cara, por que não ter isso tudo disponível para o cliente, o cara chegar, poder pegar na prancha, porque era muito daquela encomenda, não, porque a encomenda tem que ser personalizada, que vem certinho para você. Tem um prancha lá na loja hoje, por exemplo, tem o Arthur Cavalini, que às vezes chega a prancha de encomenda para ele fala, Gabriel Beto, posso trocar por essa que tá na loja, que essa aqui encaixou melhor debaixo do braço, e eu quero ficar com essa aqui. E às vezes troca, porque já tem a prancha ali, o cliente pega, olha. E prancha a gente também quebrou esse negócio na cabeça, porque prancha a gente sempre teve aquele negócio de prancha eu tenho que encomendar. A prancha boa é prancha encomendada. Isso mudou. Hoje, eu acho que a grande maioria dos surfistas prefere chegar, ter várias pranchas e você escolher a prancha ali do jeito que você quer na hora, porque nem sempre a prancha de encomenda é a melhor prancha. Se você tem várias pranchas pra você escolher, não é isso? Porque na verdade vai depender do shaper também, né? É igual o médico. Você chega lá, não necessariamente o médico vai te receitar o melhor remédio, né? Sim. Mas abrir a cabeça pro negócio. Eu tava recordando aqui de um outro negócio legal, é que quando saiu a piscina do Kelly, o Arthur, que é nosso gerente e atleta, você lembra? Ele foi muito contra, ele falou, cara, isso não existe. Isso tem nada a ver com surf. O surf é a vibe de estar lá na natureza, esperar a onda. E na época eu lembro que eu falei, Arthur, mas isso aí vai criar visibilidade pro esporte. Daqui a pouco vai poder ter uma final sendo transmitida ao vivo na Globo, entendeu? Isso vai ajudar o esporte. Não, que tal? Aí agora o meu sócio da outra empresa, né, Nelson, foi na piscina de ondas lá, da final da Hip Cool, e pegou umas ondas. Legal. Aí eu fui mostrar uma foto pra ele, cara, isso é um sonho. Eu falei, cara, de 3 anos pra cá virou um sonho, é um pesadelo. Você tá entendendo como existe o preconceito e se a gente não abrir a cabeça pra isso... Não tem jeito, é a mesma coisa que você estava falando. Sempre a pessoa quer ver o lado bom, o lado ruim, né? Tudo vai ter alguma coisa negativa, coisa positiva. A mesma coisa falando, antes de você perguntar, eu já vou te responder, do shaper capixaba, o que falta da prancha capixaba para chegar no nível... Eu não acho que falta nada, falta a mentalidade de comercializar, de saber comercializar. Por exemplo, lá atrás, se o shaper capixaba tivesse feito o que eu e Gabriel fizemos, de pegar algumas das grandes marcas, montar uma loja, colocar as pranchas dele junto. O que aconteceu é que tentaram fechar o mercado por um bom tempo. Um barrismo, né? Isso não existe. O cara tá lá defendendo, hoje em dia eu vejo o shaper defendendo, fica surfando com prancha gringa, mas tá com Nike no pé.
Pô, tá surfando com prancha Sim. gringa, mas tá andando de Honda. Entendi. Entendeu? Então, assim, não existe, cara. O mercado, ele tá aberto. O shaper capixaba, ele tinha que estar fazendo a prancha gringa aqui. Nós deixamos ela bater na mão dos grandes no Brasil e agora não tem jeito. É porque as pranchas gringas, elas são fabricadas por shapes brasileiros. É igual... 99%. Então, por que nenhum dos grandes shapers capixabas que a gente tem aqui, vários com as pranchas excelentes, eles não poderiam estar produzindo com outras marcas, né? Para o Brasil inteiro. Porque eles têm competência para isso. Eles têm prancha capixaba aqui que, pô, vários surfistas, vários clientes que vão na loja e falam, cara, a prancha de fulano de tal, que é boa, mas eles não tiveram, acho que essa visão de mercado, entendeu? Sim. É uma Faz coisa sentido. que é legal falar, é assim, que, cara, a gente poderia citar vários shapers locais, cara, que os caras são fera. Os caras realmente fazem foguetes, os caras são... Pô, realmente, pra shapear ali, os caras são fera. Eu acho que faltou um pouco, assim, dessa questão. Eu também nem critico, entendeu, Hugo? Porque é o propósito de vida que cada um tem. Às vezes o cara quer estar ali todo dia na beira da praia, fazer 2, 3 pranchas, ter o ganha-pão dele. E isso, para ele, é o propósito de vida. Então, eu não critico. Assim, o que a gente observa é que muitas vezes a dedicação, a disciplina, ela supera o talento. A gente vê várias pessoas no esporte, pessoas que se dedicaram mais e a pessoa cheia de talento não chegou aonde aquela pessoa que se dedicou mais chegou, né? Então faltou profissionalismo, faltou gestão, faltou montar uma bela fábrica, igual o Beto falou, a Proilha hoje é uma fábrica, uma baita de uma fábrica, os caras investiram, os caras arriscaram, os caras, entendeu? Que nem eram do surf. Né? O Nick às vezes não faltou o talento, mas esse lado do empreendedorismo que a gente estava falando, às vezes uma visão até de fora do surf, né? Os caras decidiram olhando a fábrica de prancha como uma fábrica de parafuso, vamos colocar exatamente, assim. Porque eles foram criticados. A Proilha, por exemplo, quando veio com maquinário e tudo, muita gente criticava, não, a prancha tem que ser feita na mão. Cara, você não vai conseguir escalar um produto fazendo ele na mão. Você tem fábrica de roupa, coloca ali a costureira para fazer na mão uma peça. E a máquina não erra, né, cara? Computador 1 mais 1 vai dar sempre 2. Então, assim, em tudo na vida que eu percebo, a gente tem que ter a mente aberta. A piscina de onda, a prancha na máquina. Cara, a tecnologia, ela tá aí para poder facilitar a nossa vida. Se a gente souber realmente... souber usar ela de forma correta, como, por exemplo, a internet. Então, as coisas estão evoluindo muito rápido. A gente está nesse processo que tudo está acontecendo muito rápido. A gente não pode fechar a mente, achar que só pode ser de uma forma, entendeu? E eu e Beto, a gente, graças a Deus, acho que isso faz com que as pessoas cresçam. Ter esse espírito ensinável, de não achar que já sabe de tudo, que só pode de uma forma. Né? Tá aberto para as mudanças. Né? A gente, tem o Guilherme, por exemplo, que trabalha lá na loja, tem 22 anos. A gente dá muito ouvido a ele. É um moleque muito novo, muito dinâmico. Por quê? Porque ele está totalmente envolvido. A geração dele é uma geração muito rápida. Pega um telefone, faz 1000 coisas ali em 1 minuto. Entendeu? Então a gente está sempre ouvindo. Não, vamos ouvir o Guilherme. E aí, Guilherme, como é que tá aí a galera? O que a galera tem comentado? Porque, cara, realmente a gente tem que estar atento a essas mudanças que são muito, muito rápidas, né, cara? A gente pisca o olho, bicho. As coisas acontecem. E como é que foi essa transição? Aí vocês começaram em Barcelona, começou com o Gabriel, lá em Barcelona, em 2000, né? 2000, cara, 18 anos de idade. Meu pai era representante comercial, eu vivia com ele carregando as malinhas de representante comercial na época. Mal tinha catálogo, então tinha que tirar peça por peça. Eu era aquele cara que abria a bolsa. Ele, na época, representou marcas grandes, como a Red Nose. Teve uma marca muito legal, Tavarua. Não sei se você lembra, Lembro, lógico. A bermudinha maneira. Era logo, era meio que a ilha, assim. Muito legal. E desde novo, assim, eu sempre tive na minha rua... Sempre tive esse espírito empreendedor de fazer negócio. Pegava... Quando minha mãe piscava o olho, eu tava trocando a bicicleta, o patins, num walk machine. A galera acho que nem deve saber o que é walk machine aqui, né? Walk machine é aquele negocinho barulhinho. Mobilete. Mobilete. Pô, aquilo ali era um sonho. Só rico pô. tinha walk machine. Eu falei, não, quero ter um walk machine. E eu era aquele cara que poupava. Não tava, minha mãe, de onde você tirou esse dinheiro? Não, tô guardando da merenda e tal. Então, assim, aí quando surgiu a oportunidade de ter uma loja... Eu fiquei feliz, assim, na verdade não me avisaram que era com 18 anos, né? Entrei para trás de um balcão e ali a vida foi muito desafio, porque era de segunda a sábado, de 9 da manhã até as 19 da noite, trabalhando muito, muito mesmo.
E, cara, graças a Deus as coisas andaram. Foi quando eu conheci o Beto, né? 6 anos depois, né, Beto, mais ou menos? Foi. 6 anos? Sim. Não, acho que 10 anos depois. Eu tive a loja 10 anos. 10 anos depois. 10 anos. Não, 6 anos não, 10 anos 10 depois. anos, isso aí. De muito trabalho ali, né? De formiguinha. Beto chegou para somar e a gente só cresceu, cara. Quando o Beto chegou, a gente realmente ampliou mesmo as coisas. Beto é um cara, assim, que ele é muito determinado. É uma característica marcante dele, assim, que eu elogio muito. Brasileiro. Ele é destemido. Eu já sou mais medroso, assim, eu já penso mais. Às vezes Mais equilibra seguro, também, né? pelo Isso é ímpeto importante, dele, né? eu seguro, né? E às vezes eu seguro e ele vai com ímpeto e as coisas às vezes dão certo. Mas, assim, graças a Deus, hoje nosso diálogo, pô, cara, melhorou muito. Todas as decisões que a gente toma na empresa sempre com consentimento de cada um. E graças a Deus temos errado menos, né? Teve um momento que vocês quebraram, né? Em Laranjeiras, foi na crise de 2000 e... Foi 2016, foi na Copa. Na Copa, porque... Governo Dilma. O nosso... Pô, então foi recente, né? Não, o que aconteceu? Assim, recente. Foi a época da Copa do Mundo, né? No Brasil, em 2014. 2014, que eles colocaram isso. o Dia dos Namorados... A abertura da Copa. Abertura da Copa no Dia dos Namorados. Segunda data que mais vende no É a segunda no comércio. data mais importante do comércio. Então, todo mundo foi fazer churrasco, fazer festa e ninguém comprou. E a gente tinha se estocado bastante para poder atender os clientes. E depois, no Natal, eu não sei se vocês lembram, Choveu, Vitória né? choveu, mês. ficou 30 dias chovendo, ninguém saía de casa. Foi horrível. Shopping bombando e a gente na rua morrendo. E teve uma crise puxando também água pra não econômica, entrar na... política, tudo que envolveu isso Sim, aí. foi um momento ruim. A gente não tinha caixa e aí, cara, quebramos, eu vendi meu carro, ele vendeu um imóvel dele, injetamos a grana toda para pagar todo mundo, falando, cara, pelo menos vamos pagar todo mundo que a gente vai ter crédito lá na frente. E graças a Deus... Mas e aí, cara? Beleza. Deu ruim, teve que fechar. Vocês chegaram a fechar a loja, então? A gente fechou e fomos pra... Você quase comprou. Eu lá, sondado. Eu já tinha uma lojinha em Jardim Camburi também. Lá a Beto ainda não era meu sócio. Ah, entendi. Ela é lojinha Então mesmo, era pequena, pô, mas a gente arrumou bem legal e tal. E aí, assim, até eu tive, pra quem não sabe, eu tive gêmeas, né, cara? Então fiquei Legal. 2 anos praticamente sem dormir à noite, foi um ano bem difícil. Eu lembro, Já assim, veio das o minhas custo filhas... dobrado, né? O custo já era pra subir pra 1, já veio Cara, pra 2. eu lembro, assim, na loja de Camburi, Beto não era sócio lá ainda, a gente era sócio só na loja de Laranjeiras. Eu lembro, assim, que veio a morte do meu sogro, que, pô, minha esposa, pô, sofreu pra caramba. E no meio disso tudo, a loja sendo assaltada, naquela que os caras entravam com carro dentro da loja. E eu com minhas filhas, pô, 3 meses de nascidas, eu tendo que dormir dentro da loja, deixando minha esposa sozinha lá. Então, assim, Os juntou caras não muita coisa. assaltaram? Crise financeira, hã? Você ia dormir dentro da loja? Dormir dentro da caras loja. não roubar a Pra loja? não, porque a vitrine é aberta, eu dormi dentro da loja. É muita história. Pá, mas se o cara entrasse com um carro lá, você... Ah, mas já tinha roubado, agora tava ali. Entendi. Não, roubou O cara a loja, quebrou a vitrine. aí eu tive que ir à noite pra lá pra dormir dentro da loja pra, Entendi. pra Mas quem o não estresse, o nível de passasse. estresse já vai lá pra cima, né, cara? Pra Cara, assustar o vai ladrão. ser O ladrão tenso, voltou, assusta. Não tem arma, tem. Assusta ele e corre. E aí, quando a gente fechou a loja de Laranjeiras, a gente decidiu fazer a sociedade na loja de Camburi. E ali Entendi. começamos a trabalhar nós dois juntos lá, abrindo e fechando a loja. E aí começamos a botar as pranchas também, começou a dar certo. Pô, o público de Camburi é muito forte, questão do surf, né? Galera de Cambores. Né? Um abraço pra galera aí que tá ouvindo, a galera que é de Camburi. Hoje até o Eduardo me cobrou lá, falou, pô, você tem que levar uma galera de Camburi lá pra contar história. Porque Camburi dava altas ondas, né? Dava Hoje altas não ondas, dá onda, não mas dá. era um bairro dentro de Vitória, ali de Vitória que dava onda, né? Sim. E ali começamos, aí, pô, ali a gente fortaleceu, aí logo em seguida a gente viu um ponto do lado maior e falamos, Beto, vamos pegar aquele ponto ali maior, vai caber mais prancha, vamos colocar prancha, aí começamos com os consertos e, cara, a chave, assim, virou, cara, graças a Deus, depois de muito trabalho, hoje a gente consegue Aí ter bons resultados. vocês mudaram para uma loja maior, que eu acho que nessa mudança que foi que virou, assim, saiu de uma loja de roupa ou de acessório para uma loja de prancha mesmo, Na né? verdade, Foi nessa mudança? Não, na verdade, um pouquinho antes, na loja pequena ainda, nós começamos a patrocinar muitos atletas, Legal. fazer muitos eventos e inovar. A gente estava sempre fazendo alguma coisa diferente, a gente não parava. A gente não Legal, parava, a gente legal. trabalhava dia e noite, assim, era uma loucura.
E isso começou o negócio começou a crescer, falando, cara, o que está acontecendo? Tudo que a galera, que os concorrentes fazem hoje, nós fizemos o quê? Há 6 anos atrás. Campeonato, patrocinar atleta, viagem, lança um produto. Então, tudo isso nós... como minha mãe sempre falou, vai na frente que toma água limpa, né? Então a gente fez isso. Eu acho que essa foi a virada de chave da Cabana. E hoje todo mundo faz, mas assim, já perdeu um pouco a graça, né? A gente até vai fazer um campeonato esse final de semana, porque já tem 2 anos que a gente não faz campeonato, a galera tava cobrando muito, a gente tá patrocinando um circuito serrano aí. Mas a gente tá feliz, tem muita gente fazendo circuito. Mas então, não, assim... isso é ótimo, só não vai ter a surpresa que teve lá atrás. E a gente tá vindo com estamos pensando nos novos projetos aí, que a gente não pode falar ainda, senão o concorrente ouve e lança na frente. Mas logo tem notícia boa aí pro estado também. E essa questão essa pegada que vocês tiveram, assim, meio cômica também da internet, vocês nunca tiveram, né? A Cabana é conhecida também porque vocês sempre fizeram aquele marketing, botava a galera lá, fazia, essas personalidades que a gente conhece, e isso, querendo ou não, vocês fizeram vários virais, né? Vocês, sim, né? Postagens que realmente dão engajamento, às vezes, até mais do que um atleta de renome, você coloca uma pessoa engraçada, né? Um vídeo ali. Como é que foi? Da onde isso foi espontâneo? Vocês já tinham a noção que era o caminho, era por ali? Como é que foi? Acho que eu posso falar isso aí. Isso é o nosso dia a dia, cara. O nosso dia a dia, eu falo que a Cabana lá, se a gente colocar um manicômio do lado, a gente vai ganhar mais dinheiro do que prancha. Porque, assim, é gente igual a gente, o tempo todo, brincando, se divertindo. E a gente foi inventando coisa para fazer. E é o que o Hugo falou. Hoje a gente coloca uma foto do Gabriel Medina na nossa rede social. Só que... quantas lojas, quantas empresas postaram isso no Brasil inteiro? Então, aquilo já ficou um pouco babado. Quando a gente coloca uma personalidade nossa aqui... capixaba, a gente até, às vezes, produz essa personalidade. Sim. Então, isso bomba. É o diferente. E nós tivemos postagem que Gabriel Medina, Ítalo, Filipinho, todo mundo comentava... porque achava aquilo muito engraçado. Então, isso sempre deu certo. Legal. Mas é sentindo, é arriscando, é aquela história. Não tem... fórmula mágica. Sair um pouco da caixa, né? Às vezes, eu mesmo como empresário, às vezes eu me prendo ali, a gente até conversou um dia sobre isso, né? Você fica muito preso a algumas regras que você mesmo cria. Sim. Não, que minha marca, o branding é assim e tal, não posso fazer uma... E a gente vê que realmente as empresas que estão bombando, elas estão ousando na internet, sim, né? Elas estão criando algo realmente diferente, algo bem da empresa ali, sem medo de arriscar, sem medo de dar cara, às vezes. Quantas empresas capixabas aí, cara, que estão bombando? Você pega aí o PicPay, que é... Sim. Então, assim, é inovar. A vida ela já é tão dura, né? Eu acho que vale a pena botar uma pitadinha de humor ali. Sempre vale a intenção. Agora, uma coisa assim, que eu achei legal, assim, que eu acho que foi uma chave, igual se fosse uma chave, virou e tal. Teve um campeonato nosso, a gente decidiu fazer um campeonato, né? Depois de muito tempo, a gente conversando e tal, falamos, vamos fazer um campeonato. E o campeonato estava assim, esse meio de competições no estado estava bem devagar, né? E a gente falou, não, vamos fazer uma parada bem organizada, maneira, pensando no atleta. Bicho, fizemos tudo pensando no atleta, mesa de frutas, organização. Eu lembro que eu e Beto falamos assim, quinta-feira à noite, antes do campeonato, o campeonato normalmente acontece sábado e domingo, quinta-feira à noite acabam as inscrições, ninguém faz mais... Aí o pessoal acho que da federação, né? Eu falou assim, rapaz, é difícil aí, surfista capixaba é muito, deixa tudo para a última hora. Eu falei, não, o nosso campeonato vai ser organizado. Se tiver 10 atletas, o campeonato vai acontecer com 10 atletas. Lembra que a gente falou isso? Foi isso aí. E eu lembro, assim, de 120 inscrições, acho que tiveram 80. Tomou um prejuízo feio. Assim, mas, cara, foi top. Aí, na segunda etapa... Eu lembro que a gente abriu as inscrições com 2 semanas de antecedência, todas as inscrições já tinham acabado. Sendo que no primeiro, muita gente deixou para a última sexta-feira vir atleta famoso aqui do estado. Pô, não, vou fazer uma inscrição. Cara, a inscrição acabou ontem à noite, a gente avisou, a gente comunicou. Não, mas eu sou fulano de tal, não posso ficar fora desse campeonato. Eu falei, rapaz, é questão de organização. No próximo você se programa melhor para você participar. Legal. E, cara, isso foi assim, foi uma sensação. Todos os juízes falaram, caraca, pô, já tem aqui todas as baterias prontas, tudo certinho, vamos começar na hora. Pô, fomos rigorosamente, assim, questão de horário. Então, assim, isso também, dentro dos nossos campeonatos, a gente teve um diferencial que a gente falou assim, vamos colocar a categoria free surf. Por quê? Porque campeonatos era só a galera que competia.
que já estava ali, aí o surfista, que é 80% do nosso cliente, 80% do surfista, vamos botar aqui a nível do estado, o cara não competia, por quê? Não é para mim. E a gente colocou a categoria Free Surf, que era a galera que não estava acostumada a competir. Meu irmão, bombou. Aí, meu irmão, começou a surgir, né? E aí uma coisa chama a outra. O cara queria treinar na academia para ficar mais forte, o cara queria treinar mais, o cara queria ir mais para praia, o cara comprava equipamento, entendeu? Então ele se sentiu motivado a participar das competições. E aí começou a surgir dentro da categoria Free Surf a galera mais engraçada, a galera hilária, que a gente começou a patrocinar. Então, assim, foi uma coisa que foi chamando a outra também, né, velho? Mas nós não inventamos a roda. Tudo isso que ele está falando já existia. Você pega, por exemplo, pontualidade de inscrição, divulgar a bateria antes da hora. Só fizemos... É o que WSL, todo mundo faz. Só que aqui no estado tinha essa cultura de ter o jeitinho lá do cara chegar na hora. A própria categoria Free Surf. Vocês tinham o Only Brother. Sim. Aquilo ali, eu peguei a ideia de vocês e falei, cara, vamos jogar pra dentro de um campeonato de surf. Que eles faziam um campeonato entre amigos, de não competidores. Então, assim, é o que eu falo. Que às vezes é onde tá o público consumidor forte também. Total. Foi a categoria que bombou, ele tem razão. Ali começou. Massa. O cara que tinha uma prancha mais ou menos, ele falava, cara, eu quero uma prancha melhor pra poder competir de igual para igual com o meu amigo lá. Aí começaram as rivalidades entre amigos, o cara treinar, ganhar patrocínio. Então, foi isso. A coisa vai acontecendo. Irado, cara. Muito massa. Dá pra ver que vocês saíram um pouco, né, do tradicional e tal. Pegaram uma coisa que... às vezes eu acho que o cara que vai fazer o campeonato, ele pode não... Ele valoriza tanto a presença de uma personalidade do surf, né? Aí vocês chegaram, certo, fulano, tudo não tem importância, né? O nosso campeonato é desse modelo, né? A gente não vai igual ficar uma corrida de rua mesmo, né? Corrida de rua você vê, tem um batalhão da frente, que são realmente os competidores, mas se pegar 90% das pessoas que estão correndo ali são corredores que treinam ali, mas não a nível profissional. Sim. Então, essa ideia de trazer esse público para dentro do surf é muito legal. E hoje realmente criou essa cultura. Agora, esses free surf já viraram meio que profissional, porque eles já estão correndo etapa também, já melhoraram o surf, né? Então, ganhando mais do que os profissionais. E o legal é que, assim, para nossa geração, agora a galera assim, um pouco mais velha, resgatou muita gente que tinha parado de surfar, que eram competidores. Às vezes, né, ele se afastou ali do surf. E isso trouxe esse cara de novo para dentro do surf, né, cara? E junto com isso também trouxe uma gama de empresários, pessoas, né, dos mais variados segmentos, né, para dentro do esporte também. Então, eu acho que isso também contribuiu para essa construção da Cabana como uma empresa que vende... Porque hoje um equipamento prancha não é equipamento barato, né? Sim. Uma prancha de surf hoje, né? Um equipamento tá rodando em torno de que? R$2.000? 3 mil. 3 mil reais. Então, assim, para você ter um cara que chegue lá e compre, então é um cara que ele tá bem remunerado, ele tá bem dentro onde ele trabalha, né? Então, eu acho que vocês também conseguiram trazer esse público que só tem a favorecer até para os atletas, né? Pra você trazendo dinheiro para dentro do esporte em geral. E como é que vocês veem o crescimento, talvez pós a época Medina ou até pós as Olimpíadas? Vocês veem que está em grande ascensão, assim, o surf está aumentando ainda? Está devagar? Eu, assim, o que eu observei, na verdade, teve, né, o Medina sendo campeão mundial pela primeira vez em 2016, né? 2014. Já veio crescendo, todo o trabalho que a gente estava fazendo também, de campeonato, essas coisas, assim, eu senti assim que a gente deu um pontapé assim, na questão do crescimento do surf. Pontapé que eu digo assim, né? Já tem todo o histórico, todos os grandes atletas capixaba, tudo que eles fizeram. O que a gente fez foi dar uma certa organizada, né? Através dos campeonatos, proporcionando prancha, fazendo todo esse tipo de divulgação. Mas o que eu observei, assim, depois que o Medina foi campeão, deu uma visibilidade muito maior. E engraçado que um pouco antes do Ítalo ser campeão olímpico, o surf nas Olimpíadas, o Medina agora campeão mundial também, a própria pandemia, cara. A pandemia ela fez com que muitas pessoas voltassem a praticar o surf. Legal. Por quê? O que a gente observou? Isso era diário, assim, 3, 4 atendimentos por dia. Nesse sentido, o cara chegava na loja, sua faixa aí de, sei lá,
de 35 a 55 anos, na verdade até um pouco mais velho, de 40 a 55. A gente até recebeu pessoas lá, de 60 anos, que o cara se via dentro de casa, o cara às vezes já teve sua família, seus filhos, já tem sua vida estabilizada, só que queria voltar a fazer o esporte que ele amava lá na adolescência, que ele teve que parar porque quis crescer profissionalmente, constituir família. Então ele se viu dentro de casa ali e, vou voltar a surfar. Todo dia a gente atendia pessoas. Como uma válvula de escape para a pandemia, né? E para voltar a fazer aquilo. A pessoa começou a observar também questão de saúde, né? Que ela precisava cuidar do corpo, principalmente por causa da pandemia, por causa do vírus, né? Então ela precisava estar bem. Então, assim, todo dia chegava gente lá, não, preciso voltar. Mas tem quanto tempo você não surfa? Tem 20 anos que eu não surfo. Tem 15 anos que eu não surfo. Eu parei, eu sou apaixonado, mas tive que parar por causa de, trabalho, família, agora eu quero... Então, você começou a resgatar essa galera. E as nossas vendas no ápice da pandemia, cara, nossas vendas dobraram. Eu lembro que no início da pandemia, quando foi aquela primeira semana que a gente, o mundo todo não sabia o que ia acontecer, eu lembro que Beto tinha acabado de chegar da Itália, ainda estava na quarentena dele ali, 15 dias. E a gente sentou logo em seguida na loja, ainda distante, aquele medo, você saía na rua, parecia faroeste, né? Não tinha ninguém, tudo fechado. A gente não sabia, era tudo muito novo pra gente, né? A gente sentou, e aí? O que a gente vai fazer? E aí, enquanto a gente estava ali fechado, com as cortinas fechadas, bateu uma mãozinha na porta. E, tem como dar uma olhada na prancha aí? Daí eu olhei pra ele, e a gente assim, de bermuda e chinelo, conversando, que quem tinha decidido da loja. Vamos fechar, tudo né? fechado, Acabou. Um monte de coisa pra pagar, custo fixo, duplicata, funcionário, vão mandar embora, não vão mandar embora, não, vão mandar embora. A gente já tinha mandado embora, já tinha dado férias pra outro, aquela doideira, e aí um cliente bateu na porta, queria ver uma prancha, aí pegou, viu uma prancha lá, R$2.000, levou a prancha. Enquanto o cara tava levando a prancha, um outro cliente bateu na porta, queria ver um skate simulador. Aí na época tava 800 e pouco. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falei, e aí, vamos sentar aqui e botar desculpa na pandemia ou vão arregaçar as mangas e vão cair pra dentro? E aí foi quando ele falou, meu irmão, nós dois. Aí um tava de férias, o outro já tinha mandado embora, eu e ele, meu irmão, caímos pra dentro. Na pandemia mesmo, começamos a vender, atendendo todo mundo, eu e ele fazendo tudo, limpando loja, arrumando loja. E, cara, graças a Deus a gente tomou essa decisão ali, a gente não descansou, né? Falar, porque a gente poderia colocar desculpa na pandemia. Sim. Entendeu? Desanimar, e a gente tinha né? o site também, então assim, começou a dar um gás no site, graças a Deus a gente já tinha toda a plataforma montada, o site montado, e a gente começou a dar um gás no site, e, cara, na pandemia a gente vendeu, assim, foi as maiores vendas que a gente já obteve na loja ali de receita. Foi durante a pandemia. Por isso que dizem que sempre na crise, né? Enquanto umas pessoas estão reclamando, as outras estão trabalhando, vendendo lenço, exatamente. Eu tava falando com vocês que eu ia para São Paulo e via as lojas de prancha, né? E tal. Falava, caramba, isso é um sonho, cara. Que dia que eu vou conseguir ter um negócio desse? Eu preposto, e depois o Gabriel me deu a oportunidade. Eu lembro que eu fui na inauguração de uma loja, foi onde eu conheci o Bruno Santos, que depois eu trouxe ele aqui pro estado, ele já veio várias vezes. Hoje ele é um amigo particular nosso. Eu lembro que eu fui na inauguração de uma loja, tinha mais de 400 pranchas. Eu falei, caramba, bicho, e eu ficava olhando o dono assim, eu falei, cara, querendo conhecer o cara, mas muita gente lá. Esses dias, um grande fornecedor meu me ligou, falou que estava com esse cara atendendo lá em São Paulo e foi falar com ele da nossa loja, porque ele estava reclamando que as vendas estão baixas e tal. Ele falou, cara, dá uma olhada no Instagram da Cabana, os caras fazem uns negócios diferentes e tal. Ele, cara, eu sou fã desses caras, bicho. Aí eu falei, cara, fala com ele aí que eu só abri loja por causa dele. Eu fui na inauguração da loja desse cara, eu era louco com a loja desse cara. E é assim, uma das maiores lojas do Brasil. E esse cara falando da gente hoje, olha que legal. Viraram referência. Então, assim, é o trabalho, cara, não tem jeito. E o mercado, ele vai virando, entendeu? Lá em São Paulo agora, por exemplo, eu estava conversando com esse mesmo cara, fornecedor. São Paulo tá dando um boom gigante de pranchas. Gigante. Tá crescendo? Por quê? Porque por causa da piscina, cara. Entendi. O cara que jogava golfe tá indo numa perfeito. loja. O cara que jogava golfe, eu acho que essa piscina vai ser uma nova revolução pro surf, ele comprou, né? Porque são condomínios de luxo com piscinas. Então, poder aquisitivo altíssimo. Você imagina o tanto de surfista novo que, assim, tanto de praticantes novos e com poder aquisitivo alto que não vão começar a surfar. Esse fornecedor meu, ele falou que estava dentro de uma loja, o cara foi lá, gastou acho que 17, 18 mil no débito. O cara jogava golfe, comprou
uma casa onde tem essa piscina. Sim. E foi com a família dele. Cara, esses caras... Então, assim, olha o tamanho do mercado. Daqui a pouco, nós vamos ter um cara disputando WCT de Minas Gerais. Vai ter piscina daqui a pouco em Minas. Aí aquela galera da antiga fala, meu irmão, é só surfista raiz. O cara... Ele vai chorar. Trás. Ele vai falar, caramba, tem um cara de Minas vindo e me dando pau aqui no surf, cara. Vai ter o mineirinho, mas de lá de Minas mesmo, né? Imagina uma piscina de onda em Belo Horizonte, Minas Gerais. Você imagina o tamanho do mercado que vai se abrir. Aí, enquanto alguns dinossauros do surf lá ficam contra isso, quem tem a cabeça aberta vai beber água limpa, porque vai sair na frente. Às vezes já tem um cara lá em Minas Gerais vamos pensar nisso. Pensando numa loja lá de surf, de prancha. Entendeu? É daí que saem as ideias dessas Muito legal isso, cara. Porque eu tenho um amigo meu que é coach lá em Portugal, né? O Felipe, e ele agora ele tá fazendo coach nas piscinas. Ele falou que o público dele, assim, classe A, executivo, cresceu muito, porque o cara pega um avião, vai lá pra piscina, porque você se deslocar para um surf, né, para um pico de surf é muito mais caro, além do tempo, né? Esses caras não têm tempo. Então ele vai ali, é um clube, né? O cara toma banho, bota o terno, tem lá a aula dele, para ele evoluir no surf também é muito mais fácil, porque as ondas são sempre iguais, então isso estimula o cara. Porque o surf é um esporte muito difícil. Então, realmente, essa questão da piscina aí pode dar ainda um outro upgrade no surf aí. Pode não, vai dar. Imagina o ânimo, né? Eu, às vezes, vou surfar e falo, pô, não consigo. Aí vai surfar em regência. Aí chega, pô, tem uma dificuldade pra pegar um tubão mesmo. Aí você vê os caras pegando tubo e tal. E aí você fala, pô, não queria muito ter essa leitura, o drop tá direitinho, a prancha tá no pé. E aí tem várias variáveis, assim, né? E aí, pô, você vai pra prancha, pra prancha não, pra piscina, treina. Pô, aí você vai já tá com muito mais ânimo pra poder ir pra regência depois, ou pra poder ir pra uma onda difícil. O próprio Nenels, que é o representante também da 30 Pés, né? E sócio do Roberto também nos outros negócios, ele falou assim, cara, imagina aquele sonho de criança. Ele teve agora na piscina da Grama lá no interior de São Paulo, né? Sim. E aí ele falou, rapaz, aquilo ali é um sonho de criança, você poder surfar aquela onda perfeita ali. E as pessoas... O surf, ele tem suas dificuldades, né? É um esporte, assim, para você ter que se locomover. Às vezes, a distância é longe. Hoje, a gente tem a questão, por exemplo, da gasolina. E aí, você vai... Todo deslocamento... não é um esporte rápido que você faz ali em 1 horinha, né? É 2, 3, 4 horas para poder fazer uma sessão de surf. Sim. E a piscina de onda, ela proporciona tudo isso, né, cara? Rapaz, assim, o Beto tava falando e uma coisa que a gente faz muito, assim, que a gente acredita que é um diferencial nosso, que a gente até brinca lá, a gente não é uma loja de surf, a gente é uma empresa de eventos. A gente fez muito evento, isso fez com que a loja se destacasse, não só na... Porque, assim, a gente abriu a mente, né? Só quero vender prancha. Não, cara, vamos fazer negócio. A gente fez várias paradas, por exemplo, um evento Surfigil, você lembra, velho? Surfigil, a gente fez, fechamos uma pousada, fizemos inscrição, teve gente do Brasil todo, gente de Brasília, porque a gente fez um link, né? O Ricardo Arona do Jiu-Jitsu e o Bruno Santos do surf, unimos a galera do surf com a galera do Jiu-Jitsu, né? E fizemos um final de semana só para homens lá, a gente se reuniu, e aí teve aula de surf com o Bruninho, teve Jiu-Jitsu, foi uma parada animal. E, tipo assim, paradas emocionantes. Teve um cara de Brasília, né, Beto, que ele era fã do Arona e nunca tinha surfado e nunca tinha botado um kimono. Chegou lá, o Arona botou o kimono no cara, o cara ficou emocionado, o sonho dele era conhecer o Arona, nunca tinha praticado surf nem o jiu-jitsu, né? Irado. Então o cara fez a inscrição dele, então assim, a gente fez muito evento, muita coisa legal na loja, a gente começou a trazer os próprios shapers, a Bianca veio 3 vezes na loja, né? Então assim, a gente trouxe vários shapers do Brasil aí, de fora, para poder estar conversando com os nossos clientes, a gente fez muito evento, e isso eu acho que também repercutiu hoje para a Cabana ser o que ela é. Eu lembro que a gente acho que em 2018, a gente foi numa feira em São Paulo, a maior feira de surf da América Latina. E aí eu lembro que a gente chegou lá, o cara, o organizador da feira, que era também um dos donos do Waves, do site Waves, né? Da antiga Fluir, né? Ele chegou pra gente, quando viu a gente, vocês da Cabana, eu nem sabia que era o cara. E ele falou, vem cá que eu vou te apresentar, não sei o quê. Começou a apresentar pra galera. Ele falou, meu irmão, tá falando de vocês aqui agora. E eu e Beto, assim, meio assustado ainda. Porque pra gente, né? A gente ainda não tinha muita noção da proporção
que a Cabana tinha. Pô, meu, tá falando pra vocês aqui. Ele falou que esse cara falou que ele tava falando pra um dos maiores redes do Brasil, falando assim, pô, vocês têm que fazer igual os caras da Cabana, pô. Pô, olha o que os caras fazem no Instagram deles, olha os eventos que os caras fazem. Pô, você tem que se espelhar nos caras. Eu falei, Beto, eu olhava o Beto assim, eu falava, meu irmão, não acredito que eu tô ouvindo isso. Entendeu? Pô, tô ouvindo que o cara tava falando pro maior rede do Brasil se espelhar na gente. Se a gente for parar pra pensar, cara, o surf tá muito igual, né? As coisas, assim, só faz campeonato de surf. Qual que é o marketing que as grandes empresas de surf hoje fazem? Campeonato de surf. Cara, o cara não procura, sei lá, fazer uma mistura de tribos, sei lá, ou ir pra outra... Olha que história legal. Teve um dia que o Gabriel chegou pra mim e falou, cara, não tem como a gente vender mais do que esse tanto de prancha por mês, porque... Já atingimos o público. O surf não é igual uma geladeira, uma televisão que tem mais gente, que todo mundo usa. O surf é um nicho. É um Sim, nicho vocês que bateram tá a cabeça no teto. Aí eu falei, Gabriel, vamos fazer o seguinte, vamos começar então a tentar colocar mais gente no surf. Aí nós começamos a ir nas escolas, levar as turmas para assistir filme na loja, dar café da manhã, levar para a primeira experiência de surf. Animal, aí nós pegávamos uma van, maneira. colocávamos todo mundo dentro de uma van e ia para fazer um treinamento. Fazer uma aulinha ali na filmava os caras. A gente fazia um dia de surfista profissional, um dia de atleta. Com cara com as crianças que nunca surfaram. Caraca. Aí entregava o vídeo com relatório da época do coach, de como foi a experiência da criança. Cara, aquilo ali, você imagina uma criança chegar em casa, falar que pela primeira vez surfou. Então, você tá entendendo como que é só achar. Tá tudo aqui na nossa frente. Aí a aula pensar fora da caixa. Aí a aula de educação física, que sempre era o quê? Basquete, futebol, handebol ali pras meninas. E vôlei virou... O cara levou... O professor de educação física levou os alunos pra loja para poder ouvir um pouco sobre o surf. Aí a gente botou, né, até o Arthur Cavalinho, que é atleta profissional, para falar. Botamos outro professor para falar. E, cara, isso começou a repercutir. Então, assim, começou a despertar. Realmente sair da caixinha ali mesmo, ampliar. Eu lembro que agora, você tinha perguntado o que mudou depois das Olimpíadas, né? No dia seguinte que o Ítalo tinha sido campeão, uma amiga minha, ela até delegada, ela mandou foto do filho dela na escola. Ela falou assim, aí, tio Biel... Olha quem está surfando aqui na escola, com a pranchinha no chão, eles tendo contato com o esporte, com o surf. Né? Estavam ouvindo sobre um esporte olímpico, que é o surf. Então, assim, é muito legal ver esse crescimento, esse contato, as pessoas começando desde criança já a se familiarizar com o esporte. Pra gente, cara, é muita satisfação. Né? Muito massa. Eu até tinha uma pergunta aqui, que ela girava em torno de... Quando você pensa em... Quando vocês fazem uma espécie de evento, um campeonato, ou até ir à escola, qual é o retorno que vocês esperam, né? Mas pelo que vocês estão falando, pelo que eu estou entendendo do que vocês estão falando, eu acho que vocês esperam muito mais do que um retorno financeiro, né? Muito mais. É crescer... Quanto mais vocês influenciam na cultura surf, sim, ou seja, que não é só surf, né? Sim. A gente começou falando aqui que a maioria das pessoas que talvez... assistem futebol, não jogam futebol. Talvez daqui a pouco, com a contribuição de vocês, com a contribuição da gente aqui do Cultura Surf, de outras pessoas que têm fortalecido a cultura, quanto mais esses trabalhos acontecem, mais pessoas de fora do surf vão começar a conhecer, vão começar a se interessar, mais pessoas vão efetivamente começar a praticar, e aí vão começar... E aí, quando elas forem procurar, com quem elas vão confiar? Justamente. Quem introduziu elas ali, né? Quem comunicou pela primeira vez com elas. Não é aquele cara que fala só pro surfista. Teve um outro evento que foi um diferencial também, que foi no Dia Internacional do Meio Ambiente, que quem comprava... Foi até a Praia que fez as camisas pra gente na época. Quem comprava uma prancha num determinado período ia ajudar a plantar uma árvore. Então, nós vendemos 54 pranchas naquele mês e plantamos 54 árvores. Era uma prancha vendida, uma árvore plantada. Aí nós levamos as crianças de uma escola pública que lá no... Foi aonde? Foi no Forte São João, né? Lá no Forte São João nós plantamos, fizemos o filme. Então, assim, ali nós atingimos tanta gente diferente... né? Pessoas de fora. Recebemos mensagens de meninas da Austrália que viviam ligadas ao meio ambiente, rodando tudo. O dia que eu for, eu quero conhecer ela. Então, você começa a abrir. Porque hoje, aí a gente volta lá naquele assunto de não deixar as marcas gringas vir. Hoje a gente não vende só para Vitória.
Hoje, na verdade, o nosso maior mercado é fora de Vitória. Hoje eu sou concorrente do cara de São Paulo, do mesmo jeito que ele é meu concorrente aqui, porque nós temos a internet. Então, se eu ficasse só fechado na minha lojinha aqui, eu ia perder esse mercado. Então, para ganhar esse mercado de fora, eu tenho que atingir assuntos que também são de interesse de pessoas de fora. Hoje, por exemplo, ontem a gente recebeu, essa semana, pelo menos umas 2 pessoas, uma da Austrália e uma dos Estados Unidos, querendo que a gente envie a prancha para os caras lá, só para você ter ideia. Hoje, então, assim, agora vai entender o porquê. Não sei, porque ainda mais na Austrália, Estados Unidos. Mas assim, qual prancha que eles escolheram? Eu acho que é do Ítalo, né? Os caras querem, como não tem lá fora, né? Pode crer. Na verdade, tem nos Estados Unidos, mas de alguma forma talvez não tenha em pronto-entrega, alguma coisa nesse sentido, assim, não sei. Mas é uma coisa legal, cara, que a gente pensa assim. Eu acho que tudo que você planta, você colhe, né, cara? É o resultado do trabalho. E se a gente realmente só pensar no aqui e agora, a gente tenta pensar um pouco mais no sentido de deixar um legado. Por quê? Porque a gente vai passar, velho. Né? Ninguém está aqui para viver eternamente, né? Então, assim, a gente acredita principalmente no esporte como algo que salva vidas, né? Você pega várias histórias aí, você pesquisar aí, em todos os esportes, você pega o jacaré do UFC lá, quem era o jacaré? O cara era um bandido de terra vermelha. Entendeu? De Cariacica ali. E aí o jiu-jitsu revolucionou. E o surf, você pode pegar N histórias aí de pessoas aí também que tiveram suas vidas mudadas. O esporte, ele salva vidas. Então, quanto mais pessoas praticando o esporte, a gente acredita que de alguma forma a gente está contribuindo para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais igualitária, né? Onde iguala todo mundo, principalmente por causa do esporte. Você vê pessoas, por exemplo, o Ítalo Ferreira, um filho de pescador. Hoje, o cara ontem postou uma foto do lado do Neymar e do Ronaldinho, lá em Paris. Então, assim, um moleque que surfava na tampa de isopor. Então, assim, quanto mais pessoas envolvidas com o esporte, eu acho que isso a sociedade é que ganha. Né? Então, a gente sabe que aí, quanto mais a gente faz para a sociedade nesse sentido, a gente também tem como resultado o financeiro, ele vem consequentemente. Entendeu? Quando você consegue equilibrar tudo isso. A gente não faz só pensando na gente. Os nossos campeonatos, a gente tinha nem apoio de prefeitura. A gente fazia, tirava dinheiro do bolso para fazer. Por quê? E campeonato, a gente não ganhou... Todos os nossos campeonatos, a gente nunca ganhou R$1 com o nosso campeonato, né, Beto? Nós ganhamos visibilidade. Visibilidade. Ganhamos o quê? Ampliação. Eu já recebi mensagem de pessoa falando assim, pelo WhatsApp. Eu sou de Vila Velha. Se eu tiver que comprar uma parafina, eu vou ir na loja de vocês, na cabana, pelo que vocês estão fazendo